De volta ao Brasil e à política, após concluir a votação da reforma tributária, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que favorece o governo no caso de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. Para a gente entender melhor esse assunto, a gente recebe por aqui, muito gentilmente, nos atende na manhã deste domingo, o advogado, mestre, professor de Direito Tributário, doutor Bruno Romano. Bem-vindo, doutor. Obrigada pela participação. Muito bom dia, Adriana. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contribuindo com vocês nessa manhã de domingo. Muito bom dia também. Doutor, é justo que o governo, começando por esse ponto, tenha essa vantagem nas questões empatadas? Como acontecem esses empates? Pois bem, Adriana, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no CARF, é um órgão paritário. O que isso quer dizer? Que significa que o número de julgadores que são representantes do fisco e o número de representantes do contribuinte é igual. Então, nós temos 4 julgadores do contribuinte e 4 julgadores do fisco, que são indicados representantes do fisco. Os julgadores do contribuinte são indicados por órgãos de classe, como a OAB, como a Fiesp, por exemplo, e entre outros, e inclusive institutos de ensino, como é o caso do IBET, do IBDT. E, no caso, os representantes do fisco são auditores fiscais, representantes da Fazenda, procuradores, que são alçados esse cargo de julgamento. Os processos administrativos que são levados à Receita Federal, autua o contribuinte, lavra um auto de infração para cobrar, por exemplo, imposto de renda que entenda ser devido. O contribuinte apresenta a sua defesa, tem um julgamento de primeira instância, o contribuinte recorre, apresenta um recurso e esse recurso vai ser remetido ao CARF, que é esse conselho, esse órgão paritário, para que esse grupo de pessoas, metade do contribuinte, metade do fisco, analise o recurso. Até 2019, a regra vigente era de que, no caso de empate, o voto do presidente, que sempre é um representante do fisco, o voto dele prevaleça, valha em dobro, vamos dizer assim, e com isso a maior parte dos julgamentos que terminavam em empate eram julgados em favor do fisco. Em 2019 veio uma lei que alterou essa sistemática e aplicou o princípio da dúvida que se julgue em favor do contribuinte. Afinal de contas, se nós temos 4 votos a favor do fisco, 4 votos a favor do contribuinte, entende-se que não foi devidamente comprovado, ou pelo menos há uma dúvida na comprovação de que aquele tributo seja ou não devido. E aí, por isso, na dúvida, aplica-se o princípio de julgar em favor do contribuinte, porque não há certeza efetiva se aquela cobrança está correta ou não. Pois bem, agora o governo quer derrubar essa sistemática e voltar com o voto de qualidade que já existia até 2019 e, em caso de empate, o presidente vai ter a responsabilidade desse voto de Minerva, né, para desempatar a votação e, via de regra, na maior parte dos casos, com isso, os casos de empate vão terminar favoráveis ao fisco. Essa é uma sistemática que existe no Brasil. A OCDE diz que isso não existiria em nenhum outro país do mundo, mas vale salientar que o Brasil também tem um sistema tributário muito diferente, muito diverso de outros países, e por isso essa sistemática no Brasil de voto de desempate em favor do contribuinte funciona. Tanto que, de 2019 até hoje, foi uma sistemática que não deu problema, apesar do fisco falar de perda de arrecadação, não houve tantas polêmicas assim, diferentemente do que se divulga muitas vezes pelo lado pró-fisco que se tem. E vale dizer também que no Brasil, no nosso Código Tributário Nacional, que foi instituído em 1966, já tem bastante tempo, esse princípio da dúvida, julgar o processo em favor do contribuinte, já está instituído já há muitos anos. Então, isso seria tentar alterar um princípio que existe no nosso Código Tributário Nacional já há muito tempo, e por isso eu vejo como uma medida não tão boa essa alteração do voto de qualidade no CARF, voltar com o voto de qualidade no CARF. Sim. Doutor Bruno Romano, a pergunta agora de Diogo Schelp. Doutor, bom dia. Eu vi uma estimativa de que no ano passado, né, se esse voto de qualidade existe, o governo teria aí
uma arrecadação de cerca de 40 bilhões ou pouco mais de 40 bilhões de reais a mais. E há uma estimativa divulgada também pelo governo de que essa medida pode fazer com que a arrecadação do governo aumente em 60 bilhões de reais no próximo ano. Esses dados estão corretos, são factíveis, e por que há tantos empates que levam a tanta diferença aí de recursos que poderiam ser arrecadados? Diogo, bom dia. Excelente pergunta. Com relação a esses números, de fato existe uma, entre aspas, perda de arrecadação por conta desse voto de desempate sendo favorável ao contribuinte. Mas essas questões, essas bolas divididas que se tem no âmbito do CARF, elas se dão em situações muito complexas e que isso se dá exclusivamente em questões de interpretação da lei tributária. São situações de valores muito expressivos, isso é verdade, mas são situações em que o contribuinte tem uma interpretação da norma e o fisco tem outra interpretação da norma. E há vários casos nesse sentido que são meramente interpretativos. Por exemplo, a gente tem o caso do ágio, que a gente tem uma legislação da época do governo do Fernando Henrique, que permitiu que as empresas fizessem aproveitamento do ágio na incorporação de outras empresas como uma forma de deduzir a sua carga tributária. E o que aconteceu? O fisco começou a interpretar essa legislação de uma maneira muito restritiva e começou a ter esse conflito entre contribuintes e fisco como um todo. E aí, com isso, na votação, tem um impacto. A gente está conversando com o Dr. Bruno Romano, entendendo o CARF aqui no Jornal da Manhã. Vamos desde já deixar o nosso agradecimento. Ele que é advogado, mestre e professor de Direito Tributário. Dr. Bruno Romano, obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. Bom domingo, até uma próxima.